Olá, meus amores e minhas amoras, espero que vocês estejam todos bem. Vamos para mais uma semana de aula de arte. Eu aqui em casa, vocês aí na sua casa. Quero agradecer a dedicação de cada um que está separando um momento no seu dia para estar estudando e aprendendo algo novo de uma forma diferente. E hoje eu preparei um desafio musical muito legal. Quero ver quem vai conseguir fazer aí. Estão prontos? Vocês vão precisar de um copo plástico. O nosso desafio musical, nós vamos precisar de um copo. Então nós vamos treinar um pouquinho a nossa habilidade de fazer música com objetos que nós temos em casa. Então eu vou ensinar alguns passo a passos para a gente fazer agora com o copo. É bem simples. É assim, ó. Primeiro que nós vamos fazer é pega copo. Pega copo, pega copo, pega copo, passa copo, passa copo, passa copo, passa copo. Até aí, tudo bem? Vamos continuar então, ó. Tata tududum. Tata tududum. Tata tududum. Tata tududum. Agora nós vamos fazer algumas combinações. Tata tududum pega copo. Tata tududum passa copo. Passa copo, pega copo. Muito bem. Então, são essas combinações que nós vamos fazer. E eu vou cantar uma música e nós vamos colocar essas combinações nessa música. A música é assim, ó. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Então, vamos agora para música. O começo é pega copo, passa copo. Agora tem uma alteração, que é pega copo, bate, bate, pega copo. Então, de novo, pega copo, passa copo. Pega copo, bate, bate, pega copo. Então, vai ficar assim, ó. E colocando na música, fica assim, ó. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Se você estiver brincando com mais alguma pessoa, quando você passar o copo, você deixa o copo para outra pessoa e pega o dela. Agora vamos treinar mais um pouquinho. Vamos treinar mais um pouquinho e fazer com a música agora um pouco mais rápido. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Espero que vocês tenham gostado. Não desistam, treinem mais de uma vez que vocês vão conseguir. E para acompanhar a nossa aula de hoje, esse tema não está na apostila, já que nós aprendemos
tudo sobre os azulejos portugueses na decoração, nas residências e também como ele chegou aqui no Brasil. Na aula de hoje eu trouxe um tema que é a arte dos azulejos e os artistas brasileiros. Então hoje nós vamos conhecer 3 artistas brasileiros que trabalham com a arte da cerâmica e com a arte dos azulejos para a gente poder fechar o nosso capítulo 3 e semana que vem partir para o grupo 4. Então vamos começar? O primeiro artista que nós vamos conhecer é Atos Bulcão. Ele nasceu no Rio de Janeiro em julho de 1918. Ele perdeu a sua mãe quando ele ainda era criança e ele crescia interessado no teatro e também no salão de artes e de companhias estrangeiras que iam para o Rio de Janeiro quando ele ainda era criança. Aos 21 anos, seus amigos lhe apresentaram para Cândido Portinari, sim, aquele pintor, o Portinari que nós já conhecemos. E Atos Bulcão trabalhou como auxiliar na construção de um mural na cidade de Pampulha, que fica em Minas Gerais. Com Portinari, ele aprendeu sobre desenho e sobre as cores. Mas a arte de Atos Bulcão não está nas galerias dos museus, ela está nas ruas. E uma cidade que tem muitas obras de Atos Bulcão é Brasília. Quem passeia pela cidade pode prestigiar as obras de Atos Bulcão que realçam a arquitetura da cidade. Ele faleceu em julho de 2008, aos 90 anos. Vamos ver algumas de suas obras? Então nós temos aqui um painel de azulejos que está no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e foi realizado no ano de 1993. Então a gente já pode ver essa influência de estar usando os azulejos como peça de decoração. Nesta outra imagem, nós temos uma outra parte do aeroporto, também com um painel de azulejos feitos por Atos Bulcão. E as cores já não são mais somente as cores que remetem ao azul da porcelana chinesa. Agora nós temos cores que os próprios artistas colocam, trazendo uma nova identidade para a arte dos azulejos. Outra obra sua é um painel em azulejo no Sambódromo do Rio de Janeiro. Nós temos também aqui um painel na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Aqui ao lado nós podemos ver então um detalhe desta parede. Então observem que Atos Bulcão usa muito as figuras geométricas, usa os círculos, usa linhas retas, linhas onduladas, sinuosas para compor a sua obra. Ele também usa cores primárias e secundárias. Eu trouxe aqui uma outra obra de Atos Bulcão, então a obra dele está muito presente em Brasília, nos ministérios, e eu trouxe uma obra dele aqui que, apesar de não ser feita em azulejo, ser feita em metal esmaltado, mas talvez seja um lugar que muitos de vocês conhecem pela televisão, assim como eu, que nunca tive a oportunidade de estar pessoalmente, e este local feito por ele é o plenário da Câmara dos Deputados. Então, aquele painel que nós vemos ali atrás, com essas linhas retas e um grande arco com esses
retângulos amarelos e verdes, foi idealizado e realizado por Atos Bulcão no ano de 1974. Então, às vezes a gente achava que aquilo nem poderia ser uma obra, que não estava nem pensado para isso, mas ao contrário, esses detalhes foram totalmente pensados por um artista. Então, nas dicas do passo a passo, eu vou deixar o site do Atos Bulcão, quem quiser conferir as suas obras. Vou deixar também um vídeo que fala um pouquinho sobre a sua vida e a influência das suas obras na cidade de Brasília, para quem quiser conferir, tá bem? E agora nós vamos conhecer o nosso outro artista chamado Francisco Brenan. Francisco Brenan nasceu em Recife, onde viveu toda a sua vida. Ele nasceu no ano de 1927 e faleceu no final do ano de 2019. Ele desenvolveu seu trabalho em diversos suportes, mas a sua grande paixão foi a cerâmica. Em 1917, o pai de Francisco Brenan, ele iniciou a primeira cerâmica da cidade do Recife, que é onde hoje está o seu acervo de obras. Essa cerâmica ela foi desativada e muitos anos depois, Francisco Brenan decidiu que seria algo muito importante ele revitalizar este local, onde foi uma grande cerâmica, que tem grandes fornos de queima da cerâmica, produzindo azulejos. Então ele decidiu que seria algo muito importante para ele e para a família dele. Só que quando ele começou a pintar, ele achava que o azulejo, que a cerâmica era uma arte menor. Ele achava que a pintura era algo maior, algo que tivesse mais valor. Só que ele percebeu que não é assim, que a arte, não importa se ela é uma arte do teatro, se é uma música, se é uma pintura, se é uma escultura, todas elas têm o seu valor, têm a sua característica própria. Então foi quando ele percebeu que ele poderia sim fazer a sua grande paixão, que é a cerâmica. O que fez Brenan mudar a sua perspectiva sobre a cerâmica foi que quando ele era jovem, ele foi à França e viu uma cerâmica feita por Picasso, por grandes artistas. Então ele percebeu que ele poderia também estar trabalhando e acreditar nessa arte que ele gostava tanto de fazer. O interessante das obras de Brenan é que elas compõem um grande museu a céu aberto na cidade de Recife, e também as obras de cerâmica é possível serem tocadas. Então o visitante pode interagir com as obras que estão ali expostas. Vamos conhecer? Então aqui nós temos o templo central da oficina Brenan. Então nós já podemos ver todo esse complexo, né? Nós temos aqui uma torre que tem uma cúpula azul, super significativo. Eu tô deixando uma dica de vídeo. Nesse vídeo ele explica por que ele fez essa cúpula. Dentro dessa cúpula tem um ovo. Então ele coloca sobre a geração da vida. Ele fez algumas presas de elefante, como se fosse algo que precisa ser protegido. É muito interessante, fica a dica para vocês também assistirem o vídeo sobre a oficina e a vida de Brenan. Continuando a observar essa imagem, nós vamos ver que ele trabalha muito as questões místicas. Então nós não temos figuras muito claras do que são. Muitas vezes nós conseguimos identificar um corpo, nós conseguimos identificar uma cabeça. Vamos continuar aqui. Então nós temos aqui uma obra que ele chamou Muralha Mãe Terra. Então aqui no canto direito nós conseguimos ver alguns animais como se fossem lagartos, né? E em cima serpentes, vários animais místicos.
Essa parede é uma parede toda azulejada também. Percebam que já é um azulejo diferente do que é trazido por Atos Bulcão, que trazia um azulejo branco, com linhas retas, com linhas curvas, com figuras geométricas. Agora, Brenan, ele já explora um outro lado dos azulejos, algo mais rústico, algo mais místico. Ele traz muitas figuras, enquanto o Atos ficava trabalhando somente com linhas e formas geométricas. Outra obra são Os Comediantes, que estão na oficina Brenan, e Francisco Brenan conta que ele só eram 3 personagens, e todas as pessoas que iam lá ficavam perguntando para ele, são os 3 poderes, né, se relacionando à questão legislativa, executiva e judiciária da política. E ele, não gostando disso, decidiu fazer um 4º elemento e colocou ele ali, e então chamou esse conjunto de Os Comediantes. Então observem aqui na imagem que ele faz apenas a parte de cima, né? Ele coloca bem detalhado a cabeça, os chapéus, o formato do rosto, mas ele não coloca a partir do ombro. A gente não consegue observar os membros superiores, como os braços, né? Então a gente também tem essa característica da obra de Brenan. Outra obra dele, a Serpente. Olha que interessante que ele fez essa serpente como se ela estivesse saindo de dentro da terra. Se vocês conseguirem ver, na parte do meio da serpente tem um relevo, então ele sempre assinava a obra dele com a letra FB. Outra obra muito significativa de Brenan foi a inauguração do Parque das Esculturas em Recife, no Marco Zero, no ano 2000, marcando os 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil. Então vejam só que interessante a sua obra. Para chegar no Parque das Esculturas é preciso pegar um barco, pois ele fica num moles. Então, nesse Parque das Esculturas, ele representou tartarugas, pelicanos, ovos, pássaros. Todos esses elementos guardam a principal obra do parque, que é a Torre de Cristal, que é essa torre que nós observamos aqui na imagem, que nós temos a cabeça de serpente e no alto uma grande flor inspirada numa flor descoberta pelo paisagista Burle Marx. E aqui nós temos mais uma de suas obras, aqui já um painel de azulejos bem semelhante ao trabalho do Atos Bulcão, num prédio em Miami, que é um prédio super famoso lá, que é o prédio da Bacardi. Então nós vemos em primeiro plano aqui na frente um prédio com a lateral azulejada, são azulejos principalmente na cor azul e branca. E ao fundo nós também vemos um outro prédio baixo, num formato diferenciado, e ele também é todo revestido com azulejos feitos por Francisco Brenan. Está nas dicas do passo a passo, tá lá o site da oficina do Brenan, está o vídeo. Não percam de conhecer um pouquinho mais sobre esses artistas brasileiros que utilizaram a arte da cerâmica para expressar a sua obra e a sua identidade. E nós vamos então conhecer agora a nossa última artista da aula de hoje, que é a Adriana Varejão. Então, a Adriana Varejão, ela nasceu no ano de 1964, no Rio de Janeiro, e passou a maior parte da sua infância em Brasília. Os primeiros passos na arte foi participar da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Vamos ver as suas obras.
Esta daqui se chama Milagre dos Peixes e foi realizada no ano de 1991. Então, observem que nós temos aqui a predominância da cor azul e branca. E nós temos como se fosse um mosaico de azulejos quebrados, eles não estão com aquela forma característica quadrada de que a gente pôde observar nas obras de Brenan e também de Atos. Ela já usa nesta obra aqui especificamente como se fossem cacos de azulejos. Vamos para essa outra obra. Esta outra obra se chama América e foi produzida no ano de 1996. O que vocês sentem ao observar esta obra? O que lhes parece esta obra? Essa obra, ela parece pedaços de carne, vejam só. Como se ele fosse rasgado e estivesse expondo as suas vísceras, a sua carne, o sangue. Mas por que Adriana Varejão decidiu colocar esse sentimento na sua obra? Porque ela quer trazer à luz essa história oculta dos povos, de quando houve a colonização, que nem tudo foram flores. Então ela traz muito marcante a história dessas pessoas que viviam aqui, os povos originários, não só do Brasil, mas de toda a América, e que sofreram com a colonização. Impactante essa obra, não é mesmo? A arte também tem esse papel de nos provocar sensações. Francisco Brenan coloca que é muito fácil nós sabermos o que nós não gostamos. É muito mais difícil saber do que a gente gosta, porque às vezes a gente fala que a gente não gosta, mas não sabe o porquê. Então, na verdade, quando a gente observa principalmente essas obras da Adriana Varejão, ela nos causa um desconforto. Então, eu não gosto, mas qual é essa sensação? Eu não gosto porque me dá medo, eu não gosto porque trata de algo que eu nunca vi. Então, é difícil nós conseguirmos perceber essas sensações. É como se eu fizesse uma comparação assim, nós temos uma novela ou uma série que tem sempre o bandido, né, que tem uma pessoa, um vilão, e a gente não gosta daquela pessoa, daquele personagem, porque ele está fazendo mal a alguém. Só que é uma ficção, então não é o ator que tem essa característica. Essa característica é do personagem. Então a gente também não pode confundir. O artista está ali para nos provocar uma sensação, nos trazer algo. E isso é importante que a gente consiga identificar quais são as sensações que as obras de arte trazem para a nossa vida. Outra grande obra de Adriana Varejão, chamada de Azulejões, é uma instalação. Essa fotografia foi no CCBB do Rio de Janeiro. Então ela faz aqui a menção aos azulejos portugueses, onde a gente pode ver esses desenhos em curva, muitas linhas curvas e a predominância da cor azul e da cor branca, só que esses azulejos têm uma proporção muito maior, eles não são azulejos pequenos. Essa parede aqui nós estamos vendo é uma parede de uma sala inteira. Se vocês observarem em cima, nós temos aqui as luminárias, então já dá para ter uma ideia do tamanho do painel que ela fez. Uma outra obra que vem muito parecida com o tema da América é Azulejaria Verde em Carne Viva. Então ela coloca essas vísceras, fala um pouquinho desses povos que foram oprimidos, de quantas pessoas acabam sofrendo para ter uma vida digna. Só que essa reprodução que ela faz, ela não usa a carne de verdade. Ela faz tudo isso uma reprodução
fictícia, utilizando diversos materiais, ela não usa realmente aquilo que é. Então fica algo muito impactante para a gente pensar o que está por trás dessas paredes. A artista contemporânea, ela ainda está viva e a sua obra é bem interessante. E aqui, por último, nós temos essa obra chamada Secalanto Provoca Maremoto. Vocês sabem o que é um secalanto? Secalanto é uma espécie de peixe em que a maioria da sua espécie foi extinta no período devoniano. Então, a gente ainda tem alguns animais, é como se ele fosse algum animal jurássico. Então, ela colocou esse nome na obra, em que nós temos duas composições nessa instalação. Vejam só. Então, nós temos ao fundo uma parede novamente com os azulejos. Vejam o tamanho dos azulejos, né? Tem uma pessoa ao lado. Então, ela traz esse azulejo de uma forma muito mais ampla do que aqueles quadriculados pequenos que nós estamos acostumados a ver. Então, vejam que ela trabalha muito a questão das linhas onduladas, dos espirais, também faz a menção às cores da azulejaria portuguesa, que traz o azul e o branco. Então ela trabalha com esses grandes painéis de azulejos e faz esse formato de onda, como se fosse uma grande onda provocada por esse peixe, então trazendo um maremoto, onde nós teremos muitas águas, muitas ondas. E à frente nós conseguimos ver uma parede, né, de azulejos, como se ela estivesse toda quebrada. E essa parede de azulejos, então, ela é revestida por fora de azulejos e por dentro a gente vê que há uma cor alaranjada e é aquela mesma... ela traz novamente aquelas vísceras, representando essa opressão das relações entre as pessoas e também a sua forma de vida. Entrem no site da Adriana Varejão, também deixei como dica. E uma grande diferença que a gente pode observar na obra da Adriana Varejão é que ela está dentro dos museus, diferente do trabalho de Atos Bulcão e de Francisco Brenan, onde nós encontramos as obras deles a céu aberto, né, nas fachadas de prédios, ou no caso da oficina de Brenan, um grande museu ao ar livre, onde é possível tocar as obras, né, onde é possível ter uma interação maior, diferente do trabalho da Adriana Varejão, que sim leva a arte dos azulejos para dentro dos museus. Eu fico muito feliz de nós termos artistas brasileiros trabalhando dessa forma e também mostrando que a partir de uma influência é possível se criar uma nova arte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assistam os vídeos, entrem nos links, procurem, pesquisem, se informem e também se cuidem. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!